Internautas do JMV-TV, como acontece todos os anos, a gente faz uma retrospectiva, um balanço do que foi a administração de cada município aqui da região do Médio Vale do Itajaí. E hoje o meu entrevistado é o prefeito Fernando Tomazelli, prefeito de Rio dos Cedros. Nós estamos aqui no gabinete do prefeito para conversar um pouquinho sobre este ano de 2014. Inicialmente, obrigado, prefeito, por ter recebido a nossa reportagem aqui no seu gabinete. Obrigado, Salmos, aos internautas também. Satisfação de poder trazer informações de Rio dos Cedros atualizadas, especialmente encerrando o ano. É sempre um momento de balanço, de colocar em pauta várias ações que aconteceram ou que ficaram para acontecer e já planejar também o 2015 que vem por aí. Já vou entrar direto aí no assunto. 2014, foi bom? Como é que o senhor avalia a sua administração neste ano 2014, em termos de obras, enfim, prefeito? Olha, até coincidentemente hoje estava vendo uma matéria do Jornal do Santa, que falava sobre os municípios que estão no vermelho, estão no azul, e municípios grandes com bastante receita, como o caso de Itajaí, por exemplo, tem uma receita astronômica. Blumenau, Florianópolis, enfim, uma série de municípios fechando, gastaram mais do que podiam, né? O governo federal deu esse exemplo, para estão seguindo também. Mas, graças a Deus, o município de Rio dos Cedros, e o que eu percebi aqui da região toda também, está fechando de maneira responsável, com as contas em dia, apesar de um grande movimento de obras acontecendo, mas que nos dá a segurança de terminar bem o ano com tranquilidade e estar começando 2015 de maneira bastante tranquila. Nesse assunto, eu quero perguntar para o senhor o seguinte: qual a receita? O senhor vai dizer, logicamente, gastar menos, mas lógico que a comunidade espera de uma administração obras, e obras, logicamente, tem que botar a mão no cofre, tem que gastar. E qual é o receitor, prefeito? Na verdade, a gente tem que separar um pouquinho o que é investimento do que é custeio, né? E no custeio você não pode deixar de gastar. Você tem um medicamento para comprar, vai ter que ser comprado. Você tem o paciente para ser transportado, tem que ser transportado. O que a gente tem que procurar é, dentro do andamento da estrutura de prefeitura, otimizar esses recursos de uma forma a fazer da maneira menos custosa, né? Organizar a logística, desde veículos novos que consomem menos combustível, uma estrutura adequada de caminhões na estrutura de obras, por exemplo, os horários de atendimento, ou mudar o organograma de certos atendimentos, você consegue fazer economia falando em ano, porque tudo que se faz sempre tem que ser pensado em 12 meses, né? Quando se fala em folha de pagamento em 13 meses, ou até 13 e um terço, com um terço de férias, mas esse pensamento anual, de um planejamento anual, tem que estar muito claro dentro da planilha. Se estiver, todo o cálculo que se fizer, onde você percebe uma redução de gastos numa determinada situação, você otimiza recursos. E às vezes é isso que acontece em alguns municípios, que não faz tipo de cálculo no ano e acaba prejudicando, vai resolvendo conforme pode, dá, e de forma às vezes improvisada e equivocada. E aí gera esses gastos que não fecham as contas de alguns municípios. Quanto à questão de investimentos, aí você depende da capacidade ou das parcerias políticas de buscar recursos nos entes federal e estadual. Então, você vai buscar um recurso, você vai implantar esse recurso que está além do seu orçamento, então não é uma previsão orçamentária ordinária, é algo que você traz como recurso vinculado de convênios. Claro que esse convênio obriga você a ter uma reserva de contrapartida para operacionalizar isso. Depende da obra, é 25%, é 15%, é 3%, é 5%, depende da forma do convênio. Isso, no orçamento, por exemplo, para 2015, nós já temos uma margem reservada pensando os convênios. É evidente que, às vezes, surge uma receita de última hora, né, um raspa-tacho de final de ano em Brasília, como estive lá agora 2 vezes só nesse mês, ou um recurso no deputado que resolve alocar aqui para o município por um motivo ou outro. Então, você tem que estar preparado para fazer uma ginástica aí e conseguir acertar isso. Senão, às vezes, você não consegue nem conveniar um recurso se não tiver a sua contrapartida. Então, da nossa questão orçamentária, do ordinário, dos recursos previstos do ano, estamos fechando bem, estamos fechando de maneira bastante tranquila, né? Um outro setor um pouquinho mais apurado, especialmente o setor de infraestrutura, ficou um pouco mais pesado pelo volume de obras que aconteceu e vem acontecendo esse ano, e os demais fechando tranquilo. E quanto a investimentos, eu posso dizer assim, de maneira bastante feliz até, né? É claro que a gente sempre se cobra por mais, mas foi um ano bastante produtivo, vem sendo,
um ano que a gente sabe que, com o evento da Copa do Mundo, com o período eleitoral, que queira ou não, foram 120 dias aí que praticamente limitou convênios, parou repasses. Os recursos ficaram represados. Ficaram represados, aquilo que já não foi conveniado antes, amarrado antes, teve que aguardar todo esse período eleitoral, que é comum. E no período eleitoral, no ano eleitoral, também tem um fator político, então a gente sabe que os próprios governos estadual e federal eles seguram o recurso até maio, junho, até nos limites máximos aí para liberar, devido aos apoios políticos que esperam dessa demanda, né, de maneira geral falando, é claro que nem tudo é vinculado dessa forma, mas a gente conseguiu amarrar o máximo possível antes do período eleitoral para não parar o ritmo das obras, com exceção de algumas obras menores que não tinha tanta necessidade, tanta urgência, e que agora estão sendo, foram assinado o convênio em seguida e estão em processo licitatório ou começaram pós-período eleitoral, mas que, por sua vez, o próprio governo, nesse período de transição do governo estadual e federal, vai dar uma pausa de repasses, então esse ano já não tem mais os repasses de convênios agora na semana que se passou, e agora tem que aguardar o início do ano, o ritmo que os governos, tanto estadual como federal, que no nosso caso houve reeleições, mas mesmo assim há mudanças internas que acontecem, já foram anunciadas inclusive, pelo menos aqui no Estado, então a gente também fica nesse aguardo aí da retomada do ritmo que o Estado vai fazer para repassar, continuar as parcelas das obras, que a gente possa dar fluidez ao que vai. Algumas obras, então, o senhor vai tocar com recursos próprios, até esperar repasse tanto do governo federal quanto do estadual. A gente antecipa a contrapartida nossa para fazer com ganhar tempo. Para ganhar tempo e fazer com que consiga. Alguns casos, a contrapartida é menor. Quando são recursos federais, a contrapartida é tão pequena que não dá para fazer isso, né? Quando vai fazer 3% só da obra. Então, vão aguardar a máquina do governo estadual e federal voltar ativa, provavelmente em fevereiro, para daí também as empresas avançarem no seu ritmo de obras, apesar que agora é festas, é encerramento, é férias anuais, inclusive para os funcionários das próprias empreiteiras, que também têm esse planejamento e acabam dificultando. Mas, voltando à tua pergunta inicial, então, foi um ano que, apesar de tudo isso, ainda passamos uma enchente, né, mais uma para variar, 11ª que nós enfrentamos, mas que, apesar disso, muitas coisas, isso não foi um paralisador de obras, pelo contrário, né, todas as obras tiveram sua continuidade e ainda foram fomentadas mais vinculadas em torno dessa questão das enchentes, como, por exemplo, o trabalho que foi feito de alargamento de calha de rios, foram vários pontos que foram feitos, um trabalho de macrodrenagem, contenção de encostas, como aconteceu atrás do pavilhão da Festa Trentina, como está acontecendo na Serra do Alto Cedros, como inicia agora, dia 7 de janeiro, já na Serra do Hiruzinha, já teria começado agora, a gente protelou por causa da temporada, muitos turistas que vão frequentar a região, então foi achado interessante iniciar em janeiro, e trabalho nesse sentido, e outros que estão avançando em Brasília ainda para continuar esse trabalho também, o que gerou uma satisfação grande das pessoas de mostrar ações sendo feitas nesse sentido também para tentar amenizar um pouquinho esse impacto. No setor de obras, se nós formos obras no sentido de macro, tivemos aí a conclusão da terceira etapa da RCD 080 em direção a Cedro Alto, o início da segunda está em pleno vapor, com retificação de estrada, mudança de postes, já está o rachão sendo colocado, deve ficar todo ele, a base pronta, até o Natal, para depois, início de janeiro, já começar a parte de asfaltamento. O trecho 4, em 2015, já começa aí por fevereiro e março também, que é mais um trecho para frente. Estamos concluindo o posto de saúde aqui no bairro Cruzeiro, está já os detalhes só de calçadas, então é algo que no início de fevereiro vai estar pronto. Concluímos quadra coberta em Hiruzinha, adquirimos terreno para construir escola nova lá também, foi concluído o quartel dos bombeiros aqui em São José, falta também só a parte de pátio, muros, essas coisas que devem ser no início de 2015 avançado. Enfim, foram uma série de outras pavimentações de ruas ali que poderiam ser citadas, mas que a gente vai colocar pela frente também. Estamos concluindo a ponte, né, a grande obra aí das cabeceiras, tá? Uma obra aí que passa de 3 milhões, quase 3,5 milhões de investimento, então está sendo concluído. No decorrer do ano vai iniciar os trabalhos de drenagem da rua toda e pavimentação também durante o ano que vem, que é uma outra obra que faz parte desse complexo também.
Enfim, a escola de ensino médio está pronta, os móveis estão chegando, deve ficar toda mobiliada. Se Deus quiser, para fevereiro já deve ter essa mudança também. Enfim, do que eu estou me recordando de cabeça, assim, porque, no fim, foram quase 7 milhões em obras em 2014 executadas, o que é um valor bastante considerável. Quer dizer, um ano bom, então. Um ano bastante produtivo, graças a Deus. E, mais do que tudo, é um trabalho feito pós-eleitoral, já de amarração de novos recursos, né? Temos uma perspectiva aí de investimentos significativos dos deputados que estão em final de mandato e também dos novos que assumirão no ano que vem, de uma perspectiva boa de recursos já alinhavados, já amarrados, para estar executando no ano que vem também. Então, em suma, né, de maneira mais concreta, detalhada, uma série de obras, eles já foram apresentados durante o ano, mas que a gente está conseguindo fazer, não foi um inibidor ou um atrapalhador às enchentes, pelo contrário, se tocou tudo e ainda, apesar disso, se avançou serviços relacionados à questão da defesa civil também. Prefeito, me diz o seguinte, a gente sabe que nesse período agora, entre Natal e Ano Novo, Alto Palmeira, lá para cima, recebe muitos turistas e é um período aí que também é um grande fluxo de moradores, né, que têm suas residências lá e que vêm passar principalmente esse período. Algum investimento, porque aquilo lá é um ponto turístico fantástico, né, é comentado em toda a região, o estado e fora do estado. Algum investimento por parte do Poder Público Municipal, por parte da Prefeitura de Rio do Céu, juntamente uma parceria com a iniciativa privada para incrementar mais o turismo lá no Alto... região dos Lagos, né? Mais conhecido como região dos Lagos, prefeito. Primeiro, Salmos, acho que a gente tem que deixar bem claro assim, qual é a visão do processo turístico. O Rio dos Céus tem potencial turístico. Rio César não pode vender uma imagem dos lagos, no sentido turístico completo. Por quê? Por exemplo, você vai vender a região do Gramado, Canelo, Lago Negro. Em qualquer época do ano vai estar o Lago Negro lá bonito para bater a foto. E o turista que vem quer ver o Lago Negro. No nosso caso, os nossos lagos são de geração de energia elétrica, que também são utilizados como forma turística. A única coisa possível de ser vendida da nossa região aqui é a região da montanha, o clima, e que também tem os lagos. Então, para não ficar isso aí, porque tem muitos, se criar essa expectativa como um todo, vai ter muito turista vindo de fora, que vê a foto bonita com o lago e chega lá, está seco. Como é o caso agora, né? Nós temos os lagos bem baixos, mas elas são de geração de energia, nossos lagos são de geração de energia e que são apresentadas nisso. Qual é o papel do poder público diante dessa estrutura que nós temos? É claro, a gente faz questão de deixar isso que é um atrativo a mais. Mas, primeiro, cuidado com as estradas, é algo que está tendo bastante. Pavimentação do acesso é o que está se fazendo nessa direção. Avanço na telecomunicação. É claro que isso não depende de nós, há um fomento muito grande, um incentivo muito grande. Agora parece que vai avançar um pouco. Na localidade de Cedro Alto já deve sair uma antena celular a partir de fevereiro, é a previsão de instalação. Se sair ou não, depende da empresa, mas a princípio esse trabalho de pressão está acontecendo. Qual é a operadora lá, prefeito? Lá vai ser a TIM. A TIM. A TIM. E na verdade, o que acontece? Há uma CPI, uma comissão que foi instalada no estado, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, liderada inclusive pelo deputado Silvio Dreve, que já vem há bastante tempo fazendo essa pressão em cima das operadoras de telefonia para que faça a expansão e cumpra aquelas metas de expansão que foram colocadas na época da privatização e que vem sendo meio deixada de lado. Então, o que aconteceu? Há empresas que começaram, e que não são nem a TIM, nem a Oi, nem a Vivo, nenhuma das operadoras, que, como sabe que por força de lei essas empresas vão ter que instalar progressivamente, então essas empresas estão instalando as antenas e terceirizando para as empresas, as operadoras de telefonia. E neste caso específico, esta empresa está instalando antena e vai vender para todas elas o espaço. A primeira que se colocou foi a TIM. Poderão outras também depois utilizar o mesmo espaço e oportunizar. Então nós temos um outro pedido também, mais 2 pedidos que são na região serrana, um nos lagos do Alto Cedros, um no lago da Palmeiras. Prometer que vai acontecer, não. Está sendo trabalhado, mas é uma luta de anos já, tanto em Brasília, na Anatel, como aqui no Estado. E graças a essa CPI, que já vem 1 ano e meio mais ou menos instalada, e vem cobrando, e vem estando em cima das operadoras de telefonia, há uma manifestação por força de lei de começar a expandir para essas áreas do interior, coisa que até então não acontecia, já que o que interessava era
economicamente os centros maiores, né, para as empresas de telefonia, mas que deverá acontecer não só em Rio dos Cedros, mas em toda a região também. Então, é parte de comunicação, acesso, estradas, parcerias com os hotéis para divulgação, porque o investimento no turismo é iniciativa privada, e especialmente o que mais cresce na nossa região, que é o cicloturismo, né, os mochileiros, esse trabalho que é feito via consórcio. O nosso modelo de investimento no que se refere a turismo de Rio dos Cedros, ele está focado no Vale do Itajaí, em cima do consórcio das águas aqui, que tem a sede em Timbó, e que elabora, tem todos esses roteiros. Nós temos o roteiro turístico, da cicloturismo religioso, que contempla todas as nossas capelas. Então, tem uma série de ações aí integradas, porque normalmente o turista que vem de fora, ele não vem só por Rio dos Cedros, ele vem por Rio dos Cedros, por Timbó, por Benedito, ele faz uma migração e quer ter alternativas em vários locais. Ao turista local, que é o nosso foco, né, o de Rio dos Cedros, é basicamente a pessoa que tem uma casa lá. É diferente. Então, tem gente de Timbó que tem casa lá em cima, tem o pessoal da sede, né, que é estranho até que Rio dos Cedros a gente costuma falar, vou para Rio dos Cedros quando vem para o centro, né? É muito comum, sempre foi habitual isso. E aí, o pessoal da sede aqui, muitos têm propriedade, tanto um lá como o outro, de Timbó tem, de Indaial tem, de Blumenau tem. Então, até hoje, o maior foco de turista que migra para lá é aquele que tem propriedade ou que aluga uma casa para estar ali. Dos hotéis que recebe de fora, basicamente é esse que quer conhecer a região e não só Rio dos Cedros. Também tem esse, mas por isso o turismo nosso ele é pensado regionalmente mais do que em loco como um todo. E também a região dos lagos, diga-se de passagem, não pode perder o seu charme, né? Porque não adianta, a preocupação também é com a qualidade lá em cima, né, prefeito? É verdade sim. E graças a Deus aí nós temos investidores que entenderam isso, vêm fazendo investimentos consistentes, já tem hotéis, pousadas, chalés, atividades de todos os gostos, para cavalo, enfim. Então, a gama de oportunidades interessantes aí sendo oferecidas, vale a pena conferir no site da Prefeitura, dentro da pasta lá do turismo especificamente. A pessoa que está acompanhando, é só acessar agora, vai ter mais informações, vai ter endereços, vai ter oportunidades. Então, nós temos dentro dessa vocação turística regional, né, que nós atendemos essa região basicamente de Blumenau, Gaspar para cá. Esse é o nosso foco de pessoas que constantemente, aos finais de semana, gostam de vir, dar uma escapada, vem na casa de um amigo, aluga uma casa, ou frequentam um hotel, uma pousada, assim por diante. Então, esse é o raio, o universo do maior fluxo de pessoas que vêm aqui em nossa região. Antes do senhor deixar a sua mensagem para o internauta de final de ano, Natal, fim de ano, aliás, falando em Natal, o senhor está entregando, dando um presente para a comunidade, que vai ser a inauguração no próximo dia 19 da ponte. Até quero agradecer aqui, obrigado pelo convite, né? Inauguração da nova ponte, dia 19, é isso? 19 é um dia especial, por dois motivos. Estamos completando 53 anos de emancipação política no município de Rio dos Cedros, então é uma data que marca o aniversário da cidade. E dois, essa ponte foi idealizada há 3 anos atrás, que quando em 1961 foi a emancipação, em 2011, então, dava os 50 anos do município. E foi trabalhado junto à Câmara de Vereadores, que não é atual, era anterior, foi no último ano penúltimo ano de mandato da outra legislatura. Então, foi lançado um projeto na Câmara de Vereadores para o financiamento, né, aprovação de um financiamento de uma obra que marcasse os 50 anos do município, que iria se chamar a Ponte do Cinquentenário, dos 50 anos de emancipação política de nossa cidade. E houve, enfim, questionamentos, um entrave político até na época tal, que atrasou um pouco essa aprovação, mas no final do ano ficou aprovado esse financiamento dessa obra, que inclusive faço questão de dizer que estamos concluindo o pagamento do financiamento. Então, a parte inicial da ponte foi financiada, o restante, cabeceiras, em torno, enfim, foram recursos de convênio. A obra foi financiado 1.300.000, a obra custou 3,5 milhões, então foi 1/3 do valor da obra só para dar o start inicial. O restante foram buscados recursos a nível federal, estadual e da prefeitura também como contrapartida, mas precisava aquele start inicial para começar. Então, assumimos esse compromisso, a obra efetivamente começou em maio de 2012, até licitar, elaborar projeto, licitar, assim por diante.
E a obra foi licitada, teve início, a primeira etapa da ponte ficou pronta em 2013, no ano passado, final do ano passado, e o trabalho das cabeceiras, obra em torno, a parte de asfaltamento da cabeceiras ponte, enfim, iluminação e o que vai, foi executado esse ano, né, e está sendo pronto. Enfim, o complexo da ponte está pronto e deverá ser entregue nessa data. Então, esse é o motivo especial. Primeiro, é a data do município, aniversário da cidade, mas que vai receber esse nome Ponte do Cinquentenário, apesar de ser 53 anos, mas porque o projeto inicial lançado era construir uma obra importante como essa, pela questão do fluxo, pelos acessos, pela mobilidade que nós vamos ter, pelo binário central que nós vamos criar, pelo desvio de toda a rota de caminhões que vem da SEI. Essa ponte, para que o nosso internauta, ela está situada onde, Obra? Ela fica situada entre a Avenida Tiradentes e o bairro Cruzeiro. Então, quem vem por Pomerode ou por Timbó, por fora por São Roque, logo que vai, antes de entrar na cidade, logo vai ter esse acesso para subir para a região serrana, por exemplo, né, o turista que vem. Vai desviar o tráfego pesado aqui. Praticamente 40, 30, 35% do trânsito tem condições de desviar nessa direção. Então, ela é um pouco mais fora do centro, a gente retirou o máximo possível dessa área central para que justamente tivesse essa fluidez. E a segunda etapa, então, só para confirmar, a ponte do Cinquentenário, com esse nome em alusão a esse projeto, que se concretiza agora e que é uma obra muito esperada e que a gente traz aí, faz e deixa bastante claro o convite, dia 19, 19h30, finalmente, sabe, porque todo mundo diz, abre logo, queremos passar, assim por diante, e vai facilitar muito, dá uma diferença de uns 3 quilômetros praticamente, de uma ponta a outra, que serão economizados diário. Imagina um trabalhador que vai todo dia para a empresa, que trabalha de uma ponta a outra, 3 para ir, 3 para voltar a menos, são 6 a menos por dia, faz a conta numa semana, de um veículo, de uma pessoa, multiplica isso pelos 11 mil habitantes, ou por todos os outros que passam também. Então, é uma obra vital, estrutural e que se pagou já, que vai se pagar em pouco tempo, né? E para deixar claro, hoje ela já está paga, falta 2 parcelas só para terminar aquele financiamento que foi feito inicial e o restante está tudo quitado. Está fechando então com chave de ouro esse ano 2014 com a entrega dessa ponte. Na época até alguns vereadores questionavam que seria impagável, algo de outro mundo. Graças a Deus, 1.300.000 podia parecer um pouco de dinheiro na época, hoje já está pago, e a nossa capacidade de financiamento hoje do município, algo em torno de 5 a 6 milhões, se quisesse financiar hoje, sem comprometer em absolutamente nada a questão da estrutura econômica do município, porque a gente cresceu economicamente e esse reflexo nos deu mais crédito também para almejar obras maiores. E é o que a gente espera pela frente. Tá certo. Prefeito, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de final de ano para os nossos internautas, já que eu estou vendo que foi um ano bom aí para a administração pública municipal, e eu fico feliz sabendo que, né, a comunidade vai usufruir depois, dia 19, dessa ponte, nova ponte aqui de Rio dos Cedros, que é a menina dos seus olhos. É uma delas, né? Não é só essa, não, é uma delas. Na verdade, sim, eu sou muito prático, não sou muito de ficar esperando as coisas acontecer, não. Acho que a gente tem sempre aquela de um próspero novo, ficar esperando isso, a gente faz as coisas acontecer, né? Nós somos responsáveis pelo que acontece. Então, se a gente espera um próspero novo, que se faça para isso, né? Primeiro, tomando cuidado com os gastos agora, né? Para não começar o dezembro vermelho, janeiro vermelho, fevereiro no vermelho. Então, um cuidado com a saúde econômica, um cuidado com os investimentos, um cuidado aí pela frente do que vem, pensar sempre em 12 meses, não pensar para janeiro e fevereiro nem para dezembro. Então, fazer esse orçamento, que é o que falta um pouquinho nas famílias, um planejamento de orçamento do ano todo, né? Cada R$10 é 120 no ano, e assim por diante. Então, primeiro, um próspero novo não vai ter milagre, a não ser tentar na loteria, talvez tente a mega da virada, mas é uma chance muito pequena, eu acho, para ficar apostando nisso. Não que não se possa fazer, mas um próspero novo é a responsabilidade de cada um de nós e não se faz diferente. E eu acho que o Natal ele também só vai ser feliz se, primeira coisa, a gente estiver feliz com a família nossa, em paz, com os irmãos, com os parentes, com a vizinhança. Se isso não acontecer, não há milagre que faça, não adianta rezar muito, né? Não que rezar não ajude, mas seria hipocrisia rezar e não praticar. Então, eu acho que a primeira prática é estar bem com a família, e se não está, a hora é essa, né, para fazer um Natal maravilhoso e fazer o Ano Novo acontecer direito, porque senão não tem muito milagre fora do que a gente fazer acontecer.
E isso é a prática que a gente procura fazer. Trabalhar, buscar, correr atrás, fazer, executar, ir ao encontro das coisas e não aguardar muito que aconteça, porque senão não se tem muito resultado. De qualquer maneira, a gente torce, né, e espera que cada um tenha consciência para fazer esse grande 2015 pela frente, fazer acontecer e harmonizar com a família. Quem precisar fazê-lo ainda dá tempo. Agradecemos aí o prefeito Fernando Tomazelli, Rio dos Cedros, desejamos ao senhor, sua família, também toda a administração pública, os servidores municipais, JMV-TV e também Jornal do Médio Vale, né, que é aquela coisa, o ano é a gente que faz, está aí um ano novo, sempre renovando as esperanças, mas depende de cada um de nós. É verdade. Eu desejo mesmo, né? Felicidade e Deus abençoe a todos nós, que a gente precisa, e vamos trabalhar, que é isso que interessa.